Nesse vídeo eu vou falar sobre equações literais. Bom, pela definição, o que são equações literais? São aquelas que possuem uma letra que não é variável, chamada de parâmetro, e que assume um valor numérico. O que isso quer dizer? Aqui na nossa equação nós temos 5ax mais 10x igual a 25. Então, primeira coisa, toda essa parte, 5ax mais 10x, aqui faz parte do primeiro membro. Tá? O 25 é o segundo membro. Até aqui nenhuma novidade. O que é que a gente chama de variável? É o x. Tá? Aqui o x vai ser a nossa variável. O a, que aqui é o que a gente vai chamar de parâmetro, é a segunda letra que vai aparecer. Pode ser o a, pode ser qualquer outra letra. Tá? Como é que você vai resolver uma equação onde aparece essa segunda letra? Você vai tratar esse a aqui desse nosso exemplo como se fosse um número qualquer. Então, você não vai olhar para o a como se fosse uma letra, você vai olhar como se fosse um número qualquer. Aqui é como se a letra fosse apenas o x. Vamos resolver o nosso primeiro exemplo. Aqui eu tenho que o x é a variável e esse a vai ser o nosso parâmetro. O que é que eu falei para você? Você vai tratar o a como se fosse um número qualquer. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer aqui? O que tiver letra fica de um lado e o que for só número passa para o outro lado. Perceba que esse segundo termo aqui, esse 2a, funciona como se fosse apenas um número. Então, vai ficar ax é igual a 2 menos 2a. O a que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Por que eu vou fazer isso? Porque esse a, para mim, é como se fosse um número qualquer. Tá? É como se a única letra que eu tivesse aqui fosse o x. Portanto, vai ficar x é igual a 2 menos 2a sobre a. A gente vai parar aqui, mas eu poderia continuar. Continuar como? O que é que você precisa entender? Esse termo aqui que está no denominador, que está embaixo, ele está dividindo os dois termos, então eu poderia separar. Eu poderia fazer o seguinte, ó, vai ser 2 sobre a menos 2a dividido por a. Essa divisão não dá para eu fazer, então vou só repetir, mas eu posso cortar esse a com esse a e o x ficaria. X é igual a 2 sobre a menos 2. Então perceba que quando você tem uma equação literal, aquele parâmetro você vai tratá-lo como se fosse um número qualquer. Exemplo 2. Aqui o y é a nossa variável e o b vai ser o parâmetro, ou seja, o b é aquele que eu vou tratar como se fosse um número qualquer. Esse 4 vai mudar de lado, então aqui vai ficar 2by é igual a 4b menos 1 menos 4. 2by é igual a 4b menos 5. O b eu trato como se fosse um número qualquer. Portanto, aqui o y, para ficar sozinho, vai ficar 4b menos 5. O 2b vai passar para cá dividindo. Posso continuar? Posso. Tá? Não necessariamente eu preciso, mas dependendo da situação, você vai ter que continuar. Aqui é 4b sobre 2b menos 5 dividido por 2b. O b cancela com o b, o 4 dividido por 2 fica 2. Portanto, aqui vai ficar y é igual a 2 menos 5 sobre 2b. Essa parte não dá para simplificar e também eu não vou fazer essa divisão porque não é necessário. Então, y é igual a 2 menos 5 sobre 2b. Mais um exemplo. Aqui o a vai ser o nosso parâmetro e o x a letra que nós queremos encontrar. Então, eu vou organizar da mesma forma. 2ax é igual a 5 menos 3a. Por que eu trouxe o 3a para cá? Porque ele eu vou interpretar como se fosse um número qualquer. O x vai ser igual a 5 menos 3a dividido, o 2a vem para cá para baixo, porque eu estou interpretando esse a como se fosse um número qualquer.
Aqui, novamente, se eu for continuar, é 5 sobre 2A menos 3A sobre 2A. Esse não dá para simplificar, eu deixo do jeito que está, mas esse eu posso cortar o A com A. Então, aqui, y vai ser 5 sobre 2A menos 3 meio. E aí, dependendo da questão em si, vai ser dito a você se você precisa ir até esse final ou não. Próximo exemplo. Aqui, o x é a variável que nós queremos encontrar e o m é o parâmetro, ou seja, é aquela letra que eu vou tratar como se fosse um número. Então, aqui vai ficar 3x menos x, porque eu tenho que passar a letra para o lado das letras. Todo esse termo vai para o outro lado, porque o m eu estou interpretando como se fosse um número. Então, ele passa para o lado dos números. Aqui vai ficar 9m menos 3m. 2x é igual a 6m. X é igual a 6m dividido por 2. Portanto, x vai ser igual a 3m. Mais um exemplo. X é a nossa variável e o a é o nosso parâmetro. Aqui vai ficar 5x é igual a 10a menos a. Não esquece, mudou de lado do sinal de igualdade e inverte a operação. Se antes eu tinha soma, vai para o outro lado subtração. 5x é igual a 9a, x vai ser igual a 9a dividido por 5. Aqui não dá para simplificar, então eu vou parar aqui e vou deixar na forma de fração. Mais um exemplo, novamente. O x é a nossa variável e o m é o nosso parâmetro, ou seja, o m aqui é como se fosse um número. Portanto, aqui vai ficar 3x mais x é igual a 5m mais m. Perceba, mudou de lado, muda o sinal. 3x mais x dá 4x, 5m mais m dá 6m. Aqui o x vai ser igual a 6m dividido por 4. Eu posso simplificar essa fração dividindo em cima e embaixo por 2. X vai ser igual a 6 dividido por 2 dá 3 e 4 dividido por 2 dá 2. Aqui x é igual a 3m sobre 2. Próximo exemplo. Aqui eu tenho que o x é a variável e o a é o parâmetro. Perceba que nesse termo também tem x, então eu vou trazer ele para o mesmo lado. Aqui vai ficar 3ax menos ax é igual a 8. Ele está repetido aqui nos dois, então 3ax menos ax vai ficar 2ax é igual a 8. Quem é que eu quero encontrar? Não é o x? Então o 2a vai para o outro lado dividindo. Portanto, aqui vai ficar x é igual a 8 dividido por 2a. Aqui eu posso simplificar ainda mais. X vai ser igual a 4 sobre a. Próximo exemplo. Aqui eu tenho uma equação literal. Para eu resolver uma equação desse tipo, fica mais fácil se eu fizer o seguinte. Esse 4 que está dividindo passar para cá multiplicando. E eu fizer a mesma coisa com 2. Então, o 4 vai multiplicar o x mais 1 e o 2 vai multiplicar o c mais x. Tá? Olha como ficou. Esse número que está fora, ele multiplica todo mundo dentro do parênteses. Aqui vai ficar 4x mais 4 é igual a 2c mais 2x. Então, agora eu tenho que organizar. 4x menos 2x é igual a 2c menos 4. 2x é igual a 2c menos 4. Então, passando para cá, esse 2 vai passar para o outro lado dividindo. X vai ser igual a 2c menos 4 dividido por 2. Posso simplificar. X é igual a 2c dividido por 2 menos 4 dividido por 2. Finalizando aqui do lado, x vai ser igual, esse 2 vai embora, sobra só o c, e 4 dividido por 2 é 2. Portanto, x é igual a c
menos 2. Próximo exemplo, assim como no anterior, esse que está embaixo vai passar para o outro lado multiplicando. O 3 vai multiplicar o x menos n, e o 2 vai multiplicar o x mais n. O número que está fora do parêntese multiplica todos os termos que estão dentro do parêntese. 3 vezes x é 3x, 3 vezes n é 3n. Aqui vai ficar 2x mais 2n. Lembra, o n aqui representa, apesar de ser uma letra, ele representa um número qualquer. Então, as letras aqui eu só estou considerando o x. Aqui vai ficar 3x menos 2x é igual a 2n mais 3n. Quando eu fizer essa conta, isso aqui vai dar x. 3x menos 2x é x. E 2n mais 3n vai dar 5n. Portanto, x é igual a 5n.